Amém, igreja? Amém? Eu gostaria que a igreja, por favor, abrisse a palavra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 24. E você que já achou, você, por favor, se coloque em pé, para que a gente possa ler a palavra do nosso Deus. Amém? Lamentações, o livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 24. Você que achou, se coloque em pé. Se você olhe para o lado, veja se tem alguém que está sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, se achegue a ela, para que também ela possa ler, não apenas ser ministrada, mas também ler. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler aqui apenas um único versículo essa noite, lá no capítulo 3, no versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos ler todos juntos? Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, se acalme agora. Como aqui foi dito, no final do louvor, na ministração da pastora Cecília, o que tem te preocupado? Como você entrou aqui hoje? Quais são os desafios para o dia de amanhã? Qual é o leão que você tem que amanhã matar? Coloque isso diante do Senhor agora. Senhor, a Tua palavra está aberta. A Tua palavra que é viva, que é verdadeira e que é eficaz. Glorificado seja o Teu santo nome, porque nós temos, ó Senhor, a oportunidade, nós temos a liberdade, Senhor, de ler, de ouvir e de professar o Teu santo nome. Cuida agora, Senhor, dos nossos corações, leva cativa agora a nossa mente a Ti, Senhor. Tira agora toda a preocupação que está no nosso coração. Tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, a mente dos Teus filhos, que seja paralisada agora em nome de Jesus. Que o Senhor tenha total liberdade essa noite entre nós. Que os nossos ouvidos, Senhor, possam ouvir a Tua voz. Não a voz do pregador aqui, mas a Tua voz essa noite. E tudo aquilo que for dito aqui essa noite, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Eu creio que essa palavra, ela é bem propícia para o dia de hoje. Porque o tema da minha pregação é a viva esperança. A viva esperança. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu precisava passar para o pessoal lá, para colocar na internet, né, o tema da pregação. E eu falei a viva esperança, e o Dr. Jefferson falou assim: puxa, hoje é o dia propício para falar de esperança. Porque até semana passada, há 2 semanas atrás, no culto de domingo, quando eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui do Senhor, eu olhei para a igreja, praticamente, vamos dizer que 95% da igreja estava sem máscara. E hoje, todos nós estamos com as máscaras novamente. Tudo aquilo que a gente imaginou que não ia passar novamente, que era o uso da máscara, voltou a ser. E isso nos abate, porque a gente olha, puxa, vou ter que usar máscara de novo, joguei a minha máscara fora, agora compra máscara. Essa semana eu estava trabalhando na empresa, aí eu precisei comprar um material, não podia nem descer do carro, porque o local que eu estava lá já estava dizendo que precisava usar máscara. E isso nos abate, isso nos entristece. E quando a gente olha para tudo que está acontecendo nesse mundo, toda essa conspiração do mal, isso abate diretamente a nossa alma. Porque aquilo parece que nós tínhamos esperança, torna-se uma desesperança. Aquilo que a gente estava torcendo para que acontecesse, parece que anda para trás, pastora Vilsa. Regride. E realmente isso nos abate. Isso muitas vezes nos deixa sem esperança. E essa semana eu tenho certeza que muita gente ficou abatida por isso. Porque os noticiários não são bons.
Eu estava trabalhando no bombeiro a semana, e esse mês aqui eu estou na telegrafia, né, que é no telefone, e lá tem os computadores, as televisões, é um local de informática nosso. E ali eu estava vendo o jornal, coisa que eu não vejo, eu não tenho tempo para ver o jornal. Está sendo bom para algumas coisas, viu, Bispo Clodoaldo? Ver o jornal. E ele tive a oportunidade de ver o jornal desde as 8 horas da manhã até próximo do meio-dia. Irmãos, é só notícia ruim. Não tem nada de bom. É só violência, é assalto, é assassinato, é corrupção. E eu até mandei uma mensagem para o apóstolo. Parece que os jornalistas, quando falavam do uso novamente da máscara, eles ficavam extremamente extasiados, estavam felizes, contentes, porque a população tinha que usar novamente a máscara. E assim foi aqui na nossa região, primeiro lá em Pirassununga, logo depois deu no jornal que São Carlos estaria adotando também a mesma medida, e por volta do meio-dia, Araraquara. E isso é em cadeia. Até parece que as coisas ruins acontecem de maneira assim, ó, desencadeadas. E assim, agora até São Paulo e outras cidades estão fazendo o uso da máscara. E isso nos abate, isso nos entristece. Isso, se a gente não tomar cuidado, isso agora entra na nossa alma. E o engraçado que o local onde eu precisei descer, o rapaz que estava comigo, ele desceu com o Aridinei e falou assim, calma que eu vou buscar uma máscara para você, que eu estava sem máscara. Ele foi lá, eles já estavam preparados, porque muita gente iria aparecer sem a máscara, e trouxe uma máscara nova para mim. Eu entrei no lugar. E quando eu entrei no lugar, eu tinha já ido neste local, essa semana algumas vezes, e eu observei que no balcão eles voltaram a colocar aquela barreira de contenção, para você não chegar no balcão. E eu pensei comigo, mas espera aí, o novo decreto está falando de máscara. E os locais já estão colocando as barreiras novamente. Aonde está dizendo que é para colocar barreira? Meu irmão, não tem. Mas o que acontece? As pessoas, elas trazem à memória tudo aquilo que é ruim, que é mal. E nós vamos falar sobre isso aqui novamente. E não foi somente a máscara, agora também tem uma barreira ali. E as pessoas colocam a esperança delas exatamente nisso. Na máscara que está usando, como nós estamos usando, eu particularmente estou usando de maneira obrigado. É a máscara que nós temos que usar. Alguns colocam a sua esperança nessas barreiras, para você não chegar perto ali do balcão. Outros colocam a sua esperança nas vacinas, primeira dose, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, vai embora, isso vai embora. Outros colocam as suas esperanças em ficar em casa, confinado, e lembre-se que tem gente ainda que está confinado, tem gente que está dentro de casa ainda. E muitas pessoas colocam a esperança no homem e muitas outras coisas. Mas eu digo para vocês, que a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança, ela tem que estar em Cristo Jesus. E eu gostaria de dizer aos irmãos nesta noite, e por nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, mantenha viva a sua esperança. Fala para o irmão que está do lado, mantenha viva a sua esperança. E por que nós devemos manter vivo a nossa esperança? Para que ela nos ajude diante das situações difíceis. Se você estiver com a sua esperança vivificada, quando vir a situação difícil na tua vida, tenha certeza que você vai se dar muito bem, porque a esperança está viva dentro de você. E aqui em Lamentações, quem está falando aqui é o profeta Jeremias. E eu, 2 domingos atrás, no dia 22, eu preguei aqui nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. Quem estava aqui naquele domingo, no domingo de manhã? Algumas pessoas estavam. Então você que estava, você vai recordar alguma coisa comigo aqui, e que você que não estava, nós vamos falar algumas coisas muito importantes. Mas eu preciso voltar para mostrar para você qual que é esse contexto. Porque aqui no Lamentações, no capítulo 3, no versículo 24, Jeremias está dizendo assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma,
portanto, esperarei nele. Para que você entenda tudo o que acontece com esse profeta, você teria que ler o livro total de Jeremias, mas Lamentações. Mas não dá tempo de fazer isso daqui, amém? Então nós vamos aqui dar uma pincelada, um pano de fundo, e principalmente aquilo que foi falado na minha última pregação, porque eu gostaria de dar continuidade. Aqui, a gente sabe que Jeremias foi um profeta, ao qual o Senhor escolheu para falar para o povo, e ele prega ali para o povo, né? Tudo aquilo que ele fala para o povo, é para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Todas as suas profecias, elas são voltadas para isso. E o tempo aqui que esse homem vive, é de 626 a 586, 585, antes de Cristo. E lembre-se que esse homem, o Senhor tocou na boca dele. Nós vamos ver já já aqui. E ele profetiza agora sobre a nação de Israel. E a nação de Israel, para que você entenda, aqui ela estava dividida em 2 reinos. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E ele profetiza ali para que haja arrependimento daquela nação, porque aquela nação tinha se afastado do Senhor, tinha se prostituído, ela oferecia holocaustos a outros deuses, tudo que era de errado estava fazendo. E como eu já disse, quando Israel se apartava do Senhor, a nação de Israel se apartava, o juízo do Senhor via sobre eles. E ia acontecer exatamente isso. E o ministério desse homem dura 40 anos ele profetizando. E a nação, então, não se arrepende. E tudo aquilo que esse homem tinha falado, acaba acontecendo. E aqui o livro de Lamentações, Jeremias também é conhecido como profeta chorão. Lamentações, na Septuaginta, se você procurar, ela também tem outro nome, cântico fúnebre. E aqui ele está falando dessa lamentação de tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo. E o que aconteceu com o povo? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destrói as muralhas, primeiro sitia Jerusalém. Jerusalém fica por um bom tempo sitiada. As pessoas estão ali dentro, começam a morrer de fome. Está tudo, não entra ninguém, não sai ninguém, não entra alimento, não entra água. E ele descreve tudo isso que está acontecendo. E quando esse povo é levado agora para o cativeiro, quando o rei Nabucodonosor leva eles para o cativeiro, não imagine, como eu falei, olha, vamos para o cativeiro, todo mundo para o cativeiro. Não é assim. Se você pegar isso e ver a guerra que está na Síria, agora a guerra da Ucrânia, né? Ucrânia, você acaba vendo o que está acontecendo lá. Velhos, mulheres, homens sendo mortos. Agora, vários soldados russos que estão sendo processados por crimes de guerra, por estupros. Um horror. E este homem agora está com a alma dele agora totalmente deslacerada. E ele coloca isso aqui. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 20, ele vai falar tudo isso que está acontecendo com ele. Ele está apontando para a humanidade, para o homem, aquilo que nós sentimos diante das diversidades, aquilo que talvez que você pode ter sentido no dia de hoje, diante de uma dificuldade, que muitos aqui levantaram a mão, quando perguntou-se, como foi seu dia foi difícil? E muitas vezes isso que está acontecendo conosco, que aconteceu agora com Jeremias, porque nós somos a mesma pessoa, o Senhor nos fez iguais, só muda o tempo, e ele fala ali dessa destruição, ele fala que ele tinha visto a aflição desse povo, que a alma dele estava dilacerada, que ele estava triste com tudo aquilo ali, que o Senhor tinha colocado muralhas em volta dele, que ele não conseguia mais ver. Ele até fala aqui que os dentes dele tinham sido quebrados com pedrinhas, que havia cinza sobre a cabeça dele. E ele fala agora dos velhos que morreram, das mulheres, das crianças. Ele fala aqui que as virgens estavam com a cara ao chão, ao solo, porque o rei Nabucodonosor, quando levou esse povo, estuprou as mulheres, as virgens, para que não fosse dada aos seus noivos. Então imagine toda a destruição agora das muralhas de Jerusalém, tudo aquilo que tinha sido destruído, tudo aquilo que esse homem também amava. E nós vimos tudo isso, e chega lá, eu gostaria que você voltasse um pouco agora comigo, em Lamentações, aqui no capítulo 3 mesmo, lá no versículo 17 e no versículo 18, que foi o tema ali também da minha pregação.
Aqui Jeremias fala assim: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Já pensou o que esse homem estava sentindo ali? Li no versículo 18 do capítulo 3. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também minha esperança no Senhor. Pastora Vilso, imagine o que esse homem estava sentindo para ele falar assim: a minha esperança no Senhor acabou. Uau! Ele sendo um profeta. E ali ele continua no versículo 21. E diante de tudo isso que ele estava sentindo, e ele fala aqui então que a esperança dele já não existia mais no Senhor. E ele se lembra então de quem o Senhor. E ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que foi o tema da minha pregação. E aqui nós vimos 4 pontos que eu vou passar de maneira muito rápida, para a gente entender esse contexto. E por que nós devemos, naquela pregação, eu perguntei, por que nós devemos nos lembrar daquilo que nos dá esperança? O primeiro, para não sermos consumidos pelas más lembranças. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo com aquele comerciante. Está se lembrando, a má lembrança dele deu um start agora, um gatilho na alma dele, que além da máscara agora ele está colocando barreira para as pessoas não chegarem perto do balcão. Mas quem mandou colocar barreira no balcão? Ninguém. Mas ele está se lembrando das más lembranças e nós temos que tomar cuidado com isso. O segundo ponto que nós vimos, porque que nós devemos nos lembrar daquilo que nos dá esperança, é porque a esperança gera mudança de atitude, de pensamentos. E é o que está acontecendo agora com esse homem, com Jeremias, aqui onde nós acabamos de ler. O terceiro ponto, porque nos faz lembrar que há promessas de Deus para nós. Jeremias tinha se esquecido das promessas, e quando ele faz essa pergunta agora, ele fala para ele, que ele deveria se lembrar daquilo que trazia esperança, ele começa a se lembrar das promessas do Senhor. E assim na sua vida, meu irmão. Nós temos que todos os dias nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o quarto ponto é porque Deus, com sua memória eterna, nunca se esquecerá de nós. E eu mostrei aqui alguns pontos que o Senhor nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de nós. E agora nós entramos nesse versículo 24, porque aqui Jeremias está dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então ele tinha se lembrado de quem era o Senhor, ele tinha se lembrado daquilo que dava esperança para ele. E por isso que nós temos que manter viva a nossa esperança, porque ela vai te ajudar diante das situações difíceis. E agora, nesse versículo 24, Jeremias está dizendo isso daqui: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Essa palavra esperarei, quando eu fui procurar no léxico, lá do grego e do hebraico, ela é a mesma palavra que é usada quando Jeremias também fala assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa palavra esperança, e quando ele fala que esperarei nele, é a mesma palavra. É a mesma palavra. E quando fui pesquisar aqui no português, esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então quem tem esperança é quando ele vê que aquilo que ele está esperando é possível acontecer. Quem está dizendo isso é o português. E essa palavra agora aqui no hebraico é Yahá. Yahá. Eu tentei hoje procurar como se soletrava, viu? Mas é isso mesmo. E ela fala que é esperar no Senhor. É a minha esperança no Senhor. E por que ela nos ajudará diante das situações difíceis? Quando nós olhamos, vá comigo em Jeremias 29, volte um pouquinho, lá no versículo 11, Jeremias 29, versículo 11. Amém? Lá o Senhor vai dizer assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É muito conhecido, não é? Esse versículo. Mas ele está dentro de um contexto aqui em Jeremias muito difícil, muito complicado, porque não era um momento de alegria e nem festa
para esse povo. Era um tempo de amargura, um tempo muito difícil. Muito difícil. Mas se você ler somente esse versículo, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez você não entenda o contexto. E se você ler o versículo anterior, o versículo 10, a palavra diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu quero dizer para você que se você tiver com a sua viva esperança, ela vivificada dentro de você, quando vir as situações difíceis, como agora Jeremias estava passando, o Senhor vai falar para você, e Ele fala essa noite a mesma coisa. Ele vai cumprir convosco a boa palavra dEle, porque o Senhor é um Deus que não esquece de nós. Vivifique a tua esperança essa noite, meu irmão. Aquilo que está difícil, a situação que você está passando, lembre-se quem é o nosso Deus, lembre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha viva a sua esperança. Lá em Salmo 126, não precisa abrir, no versículo 5 e 6, a palavra nos diz assim: e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória a Deus por isso. O que nós temos que tomar cuidado, que nós não podemos olhar para os fatores, os cenários externos. Porque os fatores, os cenários externos, isso está acontecendo agora com o nosso mundo. Se você não tomar cuidado, ele mata a tua esperança. E assim quase aconteceu com Jeremias, diante de toda a situação que ele estava passando. A amargura da alma dele. E se você não estiver com a sua esperança vivificada, a tua alma agora vai tomar conta de você. Vai tomar conta dos teus pensamentos, vai tomar conta agora do seu agir diante dessas dificuldades. E você tem que tomar muito cuidado. Senão Satanás mata a esperança que está em você. Assim como matou já a esperança de muitas pessoas que um dia estavam entre nós, estavam dentro das igrejas e abandonaram o caminho do Senhor. Que esqueceram de vivificar a tua esperança. Fale para o seu irmão, vivifique a sua esperança. Lá no livro de Salmos 23:4, essa aqui, conhecida e muita gente gosta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu irmão, esperança e medo não andam junto. Esperança e medo são extremamente contagiosos. São contagiosos. Mais contagioso que a Covid-19. Vou dar um exemplo. Sente de um lado de uma pessoa pessimista, seja no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Converse com essa pessoa 10, 15 minutos. Você vai achar que aquilo que estava dando certo na tua vida vai começar a dar errado. De tão pessimista que ela é. Muitas pessoas têm medo do dia de amanhã, têm medo de avançar. Quando você conversa com essas pessoas, você acaba tendo medo. O que eu posso falar para você, tome cuidado com essas pessoas, se afastem delas. Porque senão ela mata também a tua esperança. Muitas vezes a esperança que havia nela já está morta. E ela acaba matando a tua esperança também. Esperança e medo andam juntos e são antagônicos. Não tem como um ficar junto com o outro. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é porque você tem esperança nele. E o medo não cabe em você, meu irmão. Tenha isso no seu coração. Uma história muito bonita que eu acho, a história de Josué e Caleb, lá em Números capítulo 13 e 14. Ali quando Moisés manda um de cada tribo espiar a terra, e eles vão dar uma olhada naquela terra. E eles voltam ali, Josué e Caleb voltam ali regozijantes, dizendo que era de bom naquela terra, enquanto os outros homens voltaram falando mal da terra.
E era a terra que o Senhor daria para eles em possessão. E aqui mostra então aquele que tem esperança, e mostra aquele que tem medo. O que tem esperança está dizendo: olha, essa terra é a terra que mana leite e mel, trouxeram até um cacho de uva. Os outros, a terra é linda, ela é maravilhosa. Moisés tinha falado: olha, veja como que é aquela terra, se tem árvores e tudo mais. E eles vêm falando coisas lindas da terra, enquanto os outros homens só falam: olha, aquele povo lá é um povo estranho, um povo que a gente não conhece, eles são numerosos. Tem gigantes lá, tem gigantes. O medo não anda com esperança. Vivifique a esperança que está em você. Ela te ajudará nos dias difíceis. Toma isso para a tua vida. E por que devemos manter a nossa viva esperança? Porque nos encoraja a ver o impossível acontecer. Meu irmão, se você é uma pessoa que tem esperança, creia, receba isso em nome de Jesus. Você vai ver o impossível acontecer na tua vida. Você vai ver o impossível acontecer no teu trabalho. Você vai ver o impossível acontecer nos teus estudos, no teu casamento, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. Eu passei por esse processo. Tinha uma pessoa que, no início da nossa conversão, teve esperança antes que foi a minha esposa. Ela tinha esperança que eu me convertesse, que eu mudasse. E aqui estou eu, falando com vocês. Então não duvide daquilo que Deus pode fazer. Mantenha a sua viva esperança, porque nos encoraja a ver o impossível acontecer. Lá em Jeremias, no capítulo 1, se você puder me acompanhar, vai lá em Jeremias capítulo 1, no versículo 4 a 8. Deus aqui está dando um encorajamento. O Senhor nos encoraja a caminhar. É Ele que vai nos encorajar a seguir em frente. Não vai ser o patrão, não vai ser teu marido, não vai ser ninguém, é o Senhor. Lá a palavra do Senhor nos fala, capítulo 1, no versículo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. Meu irmão, antes que você fosse formado, o Senhor já te conhecia. Antes de você nascer, Ele já saberia quem você seria. Esse é o nosso Deus. Tem esperança no nosso Deus. Versículo 6. Então lhe disse eu, aqui Jeremias está dizendo: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Você tem sido uma criança diante do Senhor, diante daquilo que Ele tem entregado para você? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Senhor, olha meu irmão, tudo aquilo que o Senhor falar para você, você vai fazer no nome dEle, e você vai conseguir, você vai ser vitorioso, acredite nisso. No versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor é a nossa esperança, e se você tem esperança nele, você vai ver o impossível acontecer, assim como Jeremias viu, porque ele fala agora aqui, que ele era como uma criança, e aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a sua esperança no Senhor, acabam tendo maturidade, se torne uma pessoa madura diante do Senhor, porque se Ele falar para você ir, você vai. Se Ele está dizendo que a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Se Ele está dizendo que aquele emprego vai ser seu, vai ser seu. Se Ele está dizendo que a doença vai desaparecer, quando você vem aqui para frente, os pastores oram aqui, e o Senhor entrega a palavra, essa doença vai desaparecer, acredite, porque ela vai desaparecer. Nós temos que vivificar a nossa esperança nele. Deus então encoraja aqui Jeremias, e a esperança nos encoraja ao impossível. E quando a gente fala aqui de encorajamento, tem algumas coisas que eu gostaria, e essas coisas estão relacionadas a 3 fatos. O primeiro fato aqui, é de coisas que ainda iam acontecer.
Então o Senhor encoraja você todos os dias as coisas que vão acontecer na tua vida. E você precisa ser rápido, crer, tomar posse dessa palavra. Assim agora como Jeremias fez. Quando a gente olha para o texto lá de Mateus 15, não abra, por favor, não precisa abrir. No capítulo 15, do versículo 22 a 23, vai falar aqui de uma mulher cananeia, Cirfineia. Essa mulher agora aqui, ela vai atrás do Senhor Jesus, porque ela estava com uma filha endemoniada. Todos lembram dessa história? E ela ali caminha atrás do Senhor Jesus, e ela clamando para que, ela queria ser atendida pelo Senhor. Ela sabia quem era o Senhor, ela já tinha ouvido falar do Senhor. E ela teve total intrepidez, porque além de ser uma mulher, era cananeia. E ali a palavra nos diz que o Senhor não atende ela ali. Olha a esperança dessa mulher, de fatos que estavam acontecendo. Ela poderia muito bem ter desistido, ter ido embora. Mas lá em Marcos 7, 24 e 25, pode colocar no telão aqui para mim. Olha que coisa linda que vai acontecer. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, o Senhor Jesus. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. O Senhor queria descansar. Sendo Deus, sendo homem também, ele sentia cansado, ele queria descansar. Ele queria se ocultar. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhe aos pés. Aqui a palavra nos fala algo muito importante. O Senhor não entra nessa casa, ele quer descansar, ele não queria naquele momento atender ninguém, e essa mulher agora passa pelos discípulos, porque quando a gente olha aqui a palavra lá em Mateus, os discípulos falam, Senhor, atende ela e despede ela. Imagine essa mulher como era a esperança dela. Ela olhava para o Senhor, olha, a esperança que a minha filha deixe de ser endemoniada é esse homem, é o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos ali falam, Senhor, atende essa mulher logo, essa mulher ela deve estar daquele jeito aqui entre nós. Só que ela, Tico, ela entra na casa, ela passa pelos discípulos e ela se prostra ali agora diante do Senhor Jesus. E a filha dessa mulher é curada. Isso é esperança. Isto é esperança. A esperança faz o impossível acontecer. A esperança faz você ver o impossível acontecer, assim como essa mulher também viu. Então, quando nós olhamos aqui para Jeremias, quando o Senhor fala com ele, encoraja ele, é de coisas que ainda ia acontecer. Essa mulher está acontecendo. Mas como ter esperança diante de fatos que já aconteceram? E que muitas vezes esse fato você fala assim, já era. O apóstolo fala uma coisa aqui, eu acredito naquilo que ele fala. Eu acredito nisso. E quem sabe um dia a gente possa ver que diante de todo funeral, ele ora para que a pessoa ressuscite. Meu irmão, isso é fé e esperança. Isso um dia pode vir a acontecer na vida dele e a gente presenciar esse milagre. Lá em Marcos 5:35, aqui vai falar da história da filha de Jairo, chefe da sinagoga. No versículo 35 a palavra fala assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Já pensou para o coração desse homem? Porque ele foi atrás do Senhor Jesus para que a filha fosse curada, agora chegam ali e falam, olha, não precisa mais fazer isso, a tua filha morreu, não amole agora o mestre. Meu irmão, tem muita gente querendo acabar com a tua esperança. Infelizmente, e uma pessoa que a todo momento quer acabar com a tua esperança é Satanás. Ele quer destruir a tua esperança. Imagine esse homem agora diante de um fato que já aconteceu, que era a morte da filha, mas ele tinha viva esperança nele. Amém? Recebe isso na tua vida. Mateus capítulo 9, no versículo 18. Enquanto essas coisas lhe dizias, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Fé, esperança.
Seja assim diante das duas dificuldades. Fala, Senhor, coloca a mão nisso. Está morto, ressuscita, Senhor. Ressuscita esse sonho meu. Ressuscita, Pai, eu preciso disso vivo na minha vida. O meu casamento, a minha saúde, a minha empresa, o meu emprego, os meus filhos. Fatos que já aconteceram. A esperança encoraja você a ver o impossível acontecer. E o que aconteceu com a filha desse homem? O Senhor Jesus Cristo foi lá com ele. Chegou lá, aquele choro, riram do Senhor Jesus Cristo porque ela estava morta. Ele entra naquele local, chama a menina e a menina dá um salto. E volta a viver, ressuscita. Esse é o nosso Deus e Ele faz isso conosco todos os dias. Receba isso sobre a tua vida, meu irmão. E porque devemos manter a nossa viva esperança? O tempo passou muito rápido hoje, muito rápido. Porque a nossa esperança não vem do homem, e sim de Deus. Cutuca o seu irmão aí. A esperança não vem do homem, mas sim de Deus. Meu irmão, a esperança de muitas pessoas aí fora, como eu falei, está no homem, está na máscara, está na vacina e tantas outras coisas. Mas a nossa esperança, a tua esperança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria aqui uma história muito linda que mostra exatamente isso. E fala da esperança passageira e da esperança duradoura. Da esperança do homem e da esperança em Deus. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eu vou estar lendo aqui, acompanhe comigo no telão. Aqui é uma passagem muito conhecida. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando receber o que há? Esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, e isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Linda essa palavra, né? Linda. E aqui vai mostrar agora dois tipos de esperança. Muitas pessoas se comportam agora como esse homem coxo, pedindo esmolas. Entenda isso que eu vou falar agora, meu irmão, para que você saiba diferenciar isso. E esse agora, um homem coxo, ele pede ali esmola a Pedro e a João. E ele estava esperando receber o quê? Esmola. Só que em vez de receber agora a esmola, ele recebe a cura. É a mesma coisa que ele falasse assim: eu não vou dar o que você está pedindo, mas eu vou te dar o que você está precisando. Muitas vezes na nossa vida nós pedimos para o Senhor as nossas esmolas. Entenda isso em nome de Jesus. O Senhor olha, e talvez isso que a gente está esperando seja bom para nós. Mas o que o Senhor faz por nós não é dar coisas boas, é dar coisas excelentes, dar coisa que vai além. A gente está esperando uma coisa, o Senhor muda e se fala: e agora? Quando você vai ver, é muito melhor do que aquilo. Eu olhei por um irmão aqui, o irmão estava dizendo que estava saindo do serviço, trocando para trabalhar em outro lugar. E ele estava triste porque não tinha dado certo. Ele falou: pastor, eu estou indo para esse local, eu gostaria de estar indo para esse local, ia me pagar melhor, o horário era melhor, mas outra pessoa conseguiu a vaga. E eu falei para ele: olha, se você não conseguiu a vaga, porque não era tua essa vaga. Porque para você pode estar parecendo bom, mas para o Senhor não é bom, fique tranquilo, porque quando chegar vai ser muito melhor que isso. Eu acho que passou alguns 10, 15 dias, esse irmão chegou chorando, até mim me abraçou e falou: bispo, eu consegui um emprego que vai pagar 2 vezes mais do que eu ganhava, num horário muito melhor. Eu me lembrei da tua palavra,
que o Senhor me disse que o Senhor, Ele não entrega para nós o que é bom, mas entrega para nós o que é excelente, que o nosso Deus vai além. E é assim esse homem na porta agora do templo pedindo esmola. Ele esperava apenas o dinheiro. Esse dinheiro ia satisfazer os desejos e a necessidade dele, temporária. Mas ele recebeu a cura, e é assim que Deus faz conosco todos os dias. Então você se mantenha tranquilo, aquieta a tua alma, mantenha viva a tua esperança, porque tudo aquilo que o Senhor tem para você é excelente, vai além, vai muito mais do que você pensa, do que você imagina. Quais são as suas dificuldades? O que você tem passado nesse momento? O Senhor é um Deus que não confunde ninguém, amém? O Senhor não nos confunde. Para encerrar, lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, o Senhor nos fala: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A esperança do Senhor não confunde. Se você está se sentindo confuso diante de uma situação, que você tem que tomar amanhã essa decisão, peça para Deus mostrar o que você tem que fazer, porque a esperança nele não confunde ninguém. Ele não confunde ninguém. Salmo 146, versículos 5 e 6. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Espere no Senhor, Ele é fiel, e aquilo que você está esperando, você vai receber. Mantenha viva a esperança no Senhor. E nós vimos aqui que nós temos que manter a nossa esperança viva, porque Ele nos ajudará a suportar situações difíceis, e Ele vai te ajudar, meu irmão, receba isso em nome de Jesus. Nunca se esqueça do Senhor, porque Ele nos encoraja a ver o impossível, e você vai ver o impossível acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Vivifique a tua esperança. E porque a nossa esperança não vem do homem, sim de Deus. E aqui, como o profeta mesmo disse: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Portanto, a minha esperança está nele. A sua esperança está nele? Amém? Então, eu peço que você se levante, nós vamos orar. Pelo tempo, eu não vou pedir para os pastores vir aqui para frente, eu vou estar orando por você agora, mas assim que acabar o culto, você pode vir para frente, nós vamos orar por você. Não saia daqui sem a oração, amém? Eu gostaria que você feche agora os teus olhos, coloca a mão no teu coração. O que você tem esperado? Você colocou por algum motivo a sua esperança no homem? Você colocou a sua esperança no mundo? Você colocou a sua esperança na sua conta bancária? Você colocou a sua esperança na merchandising da sua empresa? Você colocou a sua esperança nos clientes que você está esperando amanhã entrar lá na tua loja, na tua empresa? Uma coisa eu falo para você, meu irmão: a tua esperança tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E agora eu gostaria de orar por você, porque eu tenho certeza que muitos aqui têm áreas que a esperança já morreu. E que você agora, em nome de Jesus, você coloque agora essa área diante do Senhor. Eu não sei qual é ela, mas você sabe. E o teu Pai que te ouve e te escuta, Ele sabe. E uma coisa eu posso te dizer: Ele nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de você. Que você tenha paciência e que você tenha esperança, porque em nome de Jesus Cristo você vai recebê-la. Em nome de Jesus você vai recebê-la. Vivifica agora a tua esperança. Tira essa esperança que eu falei agora.
tira a esperança do homem, retira aí sua esperança do mundo, a esperança da sua conta bancária, dos seus clientes, tira a esperança daquilo que o médico está falando para você, e coloca essa esperança agora em Cristo Jesus. Ele é todo poderoso para fazer, e Ele vai fazer, porque se você estiver com a sua esperança viva, você vai ver o impossível acontecer na tua vida. Creia nisso. Senhor, estão aqui os teus filhos, ó Pai, e assim, ó Pai, como nós aprendemos na tua palavra, vivifica, Senhor, a tua esperança em nós. Senhor, que os nossos olhos, nosso pensamento e o nosso coração não esteja, Pai, esperançoso nas coisas que nós podemos ver, naquilo que podemos ouvir, mas que a nossa esperança esteja somente em Ti, porque o Senhor é um Pai que não abandona, o Senhor é um Pai que não se esquece dos nossos sonhos. O Senhor sabe de cada lágrima derramada pelos Teus filhos. O Senhor é um Deus que se importa, e o Senhor é um Deus que tudo vê, e nós cremos na Tua palavra, Senhor, e viveremos, ó Pai, confiantemente, esperançosos nela, crendo que o Senhor é um Deus que faz, e é um Deus que fará todas as coisas a nosso favor. Glorificado seja o Teu santo nome, nos ensina, Senhor, olha para nós agora, Pai. Oh Senhor, limpa agora o nosso coração, retira todo o sofisma, todas as dúvidas, Senhor, todo medo seja agora retirado do coração e da mente dos Teus filhos, em nome de Jesus. Assim, Pai, como já dito aqui, Senhor, na hora dos dízimos, o nosso dia, o dia de amanhã pertence a Ti, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos protege. O Senhor é um Deus que peleja por nós, que luta por nós, vivifica a nossa esperança. Nós queremos Te agradecer, Pai, queremos Te agradecer por essa noite, queremos Te agradecer, Senhor, pela palavra. Pai, em nome de Jesus, meu irmão, o Senhor está falando comigo agora, em nome de Jesus, seja vivificado agora no teu casamento, seja vivificado agora no teu relacionamento, seja vivificado agora na tua vida financeira, seja vivificado agora na tua vida familiar, seja vivificado agora em nome de Jesus, no teu trabalho, nos teus sonhos, seja vivificado agora, para que você possa experimentar o impossível acontecer, e você ver o impossível acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, leva agora o teu povo em paz para casa, esperançosos em Ti, Senhor, que quando eles colocarem hoje a cabeça no travesseiro, logo eles peguem no sono, e que eles saibam que o Senhor é que o dia de amanhã pertence a Ti, e que o Senhor já está cuidando de todas as coisas, e que a nossa esperança seja vivificada todos os dias em Ti, assim como as Tuas misericórdias que não têm fim, e que se renovam a cada manhã, que seja assim sobre a vida dos Teus filhos. Obrigado por essa noite, obrigado pela liberdade da Tua palavra, glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor vai fazer a nosso favor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Amém.